O tema dessa noite é a garganta do diabo. É uma palavra que nem eu disse, uma palavra que quem olha assim no primeiro momento já fica com medo, a garganta do diabo. Mas fica tranquilo, como eu falei para vocês, o diabo está debaixo dos nossos pés. Amém? Glória a Deus, estou feliz, vendo o Gilmar ali, a mãe da Aline, amém? Seja bem-vinda. Vamos dar um aplauso ao Senhor em nome de Jesus por elas, por eles, amém? Também aqui a Rose, estou vendo aqui, quem que é? Como é o nome dele? Guilherme, seja bem-vindo, viu? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles também. Sejam todos bem-vindos, se sintam em casa, a família Restaura. A irmã ali já veio, né? Eu vi você, já veio, né, irmã? Você que está ali atrás na sua frente, Márcia. É, você mesmo. Você já veio, não veio? Você sentou ali, não foi? Ah, vem. Então já é de casa já, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você viu, queridos? Está complicado, né? Diante da atual situação do país, bem-aventurado aqueles que, como eu, não comem mais arroz. Eu vejo isso como um grande livramento de Deus para mim. Então junte-se a nós, né? Aliás, nos próximos casamentos já estão falando em não jogar mais arroz nos noivos, vão jogar milho, vão jogar feijão. É complicado, né? E nessa pandemia é bom a gente não comer muito assim carboidrato, né? Eu tirei bastante, emagreci aí 15 quilos, glória a Deus, né? Aleluia. Fala assim, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas sempre tem uma má língua, né? Esses dias aí a gente está numa briga, nessa pandemia, uma briga, né? Com a balança, né? Toda hora correndo, parece que você corre, você vai pesar, parece que você engordou, você não emagreceu. Aí sempre tem gente, uma pessoa veio e falou para mim, nossa, como você engordou na pandemia. Aí eu falei para ela, eu engordei porque eu vou fazer um filme. Estou engordando porque eu vou fazer um filme. Ela falou, nossa, vai fazer um filme? Eu falei, vou, que filme? Eu falei, Malditas Opiniões Alheias, é o nome do filme. Queridos, a gente precisa fazer do limão uma limonada, amém? Tem que ter pensamento positivo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Aí você já tem uma para você falar, para quem falar que você está engordando. Fazendo um filme. Para não ser mal educado, né? Podia fazer um filme, não pedir sua opinião, também podia ser. Daniel 7,5. Ó, a palavra hoje, eu já até quebrei o gelo agora, porque agora vai ser sério, hein? Vai ser sério, a palavra é séria hoje. Daniel, capítulo 7, versículo 5. Quem achou? Diz assim. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor? Amém? Diz assim. É só esse versículo 5. Vamos ler juntos? Que diz aí? Continuei olhando, e eis o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te e devora muita, o quê? Carne. Qual o tema de hoje? A garganta do diabo. E esse urso representa o diabo, que devora muita carne. Então agora põe a mão nessa palavra, feche seus olhos, e peça para Deus falar com você, porque a mensagem vai ser forte. A mensagem vai ser forte. E o Senhor precisa preparar, o teu coração precisa estar preparado para ouvir aquilo que Deus reservou nessa noite. Porque senão, você não vai conseguir compreender aquilo que Deus quer falar com você. Então, Espírito Santo, vem agora, dos 4 cantos, e sopra sobre as nossas vidas. Usa-me, Senhor, nesse altar, como eu te pedi, meu Pai, como eu tenho pedido a Ti. Eu peço a Ti, Pai, que toda a mente agora seja levada cativa ao conhecimento da Tua palavra, que toda devagação, que todo sono, que tudo aquilo que vem, Senhor, para atrapalhar a comunicação, aquilo que o Senhor quer falar, a palavra que vai sair desse altar,
que caia por terra e que só fique aqui agora a voz do Espírito Santo. E quem ouvir a voz, que possa entender, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. E quem crê nisso, diga amém. Pode se assentar. Como eu falei de manhã, eu tenho que falar à noite. Prestem bem atenção na palavra que hoje Deus vai falar conosco. Por quê? Porque é uma palavra que hoje não é comum você ouvir. Porque hoje o comum de você ouvir em qualquer igreja que você for, é você ouvir falar de vitórias. Você vai ter uma vitória essa semana, você vai conquistar essa semana, olha, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. E não que eu não queira pregar vitórias para você. Só que, na verdade, toda vitória, ela tem um ciclo a ser completado. Diga assim comigo, toda vitória, ela tem um ciclo a ser completado. Então, para que você realmente viva uma vitória sólida na sua vida, porque vitória, qualquer um que está lá fora pode viver. Até aquele que não crê em Deus pode viver vitórias. Mas como eu vou fazer para então viver vitórias sólidas em minha vida? Quando eu então ouço a voz do Espírito Santo, quando eu então entendo os propósitos de Deus para a minha vida, eu não vivo por vitórias, eu vivo por propósitos. Diga assim comigo, eu não quero mais viver por vitórias, eu quero viver por propósitos. Sabe por quê? Porque se você viver por vitórias, o dia que você tiver uma derrota, você sai da presença de Deus. Se você viver somente por vitórias, o dia que as coisas não correrem muito bem, você vai dizer, a igreja não funciona para mim. Jesus não prometeu para você somente a vitória. Lá em João 16:33, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende, porque a vitória vem, mas as aflições vêm primeiro. Quem está comigo aqui na palavra, diga amém. Então, quando Deus me deu essa palavra da garganta do diabo, ninguém gosta, porque não, eu queria ouvir falar de coisa boa. Já não basta os problemas que eu tenho, ainda vou ouvir do diabo. Não, eu tenho que ouvir do diabo. Porque na verdade, existe algo superior que está acontecendo agora. Mas infelizmente, tem muita gente ainda distraída. Tem muita gente ainda que está cega. Tem muita gente ainda que está com escamas nos seus olhos. A garganta o que é? A porta que leva o alimento até o estômago. E a porta que leva o alimento até o estômago, ela está aberta no mundo espiritual. E o motivo de eu estar pregando essa palavra para vocês, é que Deus me mostrou a urgência dos últimos dias. Deus me mostrou que muitas pessoas, sem perceber, já estão sendo engolidas pelo diabo. Então é tempo de alerta. Diga, é tempo de alerta. Olha para quem está do seu lado e fala, é tempo de alerta. Não é tempo de dormir. É tempo de discernir. E vemos então que o diabo, ele já sabe o seu final. E qual é o final do diabo? O lago de fogo e enxofre. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse. Apocalipse é fácil. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Quem achou? Leia então. E o diabo que os enganava foi lançado no lago, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Qual é o destino? Fica com a Bíblia aberta aí nesse texto.
Qual que é o destino então do diabo? Diga, o lago de fogo e enxofre. Esse lago representa o tormento eterno, representa o inferno. Agora versículo 11, leia. Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Leia o 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E o mar deu os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Leia o 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 15. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. O diabo já sabe o seu final. E o que ele quer fazer agora? Levar o maior número de pessoas com ele. Por isso que eu falo, a gente está tão preocupado com a nossa vidinha, a gente está tão preocupado com os problemas do nosso cotidiano, mas há uma coisa muito maior, há uma coisa muito mais séria acontecendo. Nós vimos aqui que existe um lago preparado, e esse lago vai ter moradores. Quem são os moradores que nós lemos? A besta, fala a besta. O falso profeta, Satanás. E quem será jogado lá? O inferno também. Na verdade o inferno, quando aqui o escritor João, ele fala inferno, o tradutor traduziu inferno, mas na verdade nós podemos entender como o fim de todas as coisas. O inferno, o fim do tormento, as cinzas, será reduzido a nada, segundo a palavra está falando. E quem mais que vai morar lá? Aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida. Aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Aí então, há motivo nessa noite de sobra para nós darmos um glória a Deus. Há motivos de sobra nessa noite para nós alegrarmos o nosso coração. Agora eu entendo, porque em Lucas 10, 20, Jesus diz para os apóstolos: não se alegrem porque os demônios saem, não se alegrem porque os enfermos são curados, pelos sinais, pelas maravilhas, se alegrem porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Se eu fosse você, eu dava um aplauso ao Senhor, porque é muito grande isso, é muito forte isso. É maior do que o dinheiro, é maior do que as coisas dessa terra, é maior do que o material. Deus escreveu o teu nome no livro da vida. Quando que Deus escreveu, pastor, meu nome no livro da vida? Quando você aceitou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. E quando, pastor, que o meu nome foi selado lá? Quando você se batizou nas águas. Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado, já está condenado. Mas muitas vezes as pessoas que já têm a certeza, quem aqui tem a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, aceitou Jesus, já se batizou, está na bênção. Você já tem essa certeza, mas só que você tem agora uma responsabilidade e uma preocupação. Pergunta assim para mim: qual, pastor? A nossa preocupação agora é manter o nosso nome escrito lá. Ou você vai crer naquela vertente que diz: uma vez salvo, sempre salvo. Isso é uma mentira. Se for assim, uma vez salvo, sempre salvo, então podemos ficar na nossa casa, debaixo da coberta agora, assistindo Netflix, esperando a segunda-feira chegar. Não precisamos estar aqui na casa de Deus. Não precisamos viver em santidade, podemos sair por aí, fazer o que der na cabeça, porque hoje o slogan do mundo é: o que importa é ser feliz. Ainda que você tenha que muitas vezes sacrificar um casamento, o que importa é ser feliz. Ainda que você tenha que trair a confiança de um grande amigo, o que importa é ser feliz. E muita gente, nessa mentira teológica, já estão
sendo sérios candidatos a terem os seus nomes apagados do livro da vida. Em Hebreus, o escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem foi, alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Moisés, para nós também não importa, importa que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Diz assim: se nós voltarmos às velhas práticas que tínhamos antes de conhecer ao Senhor Jesus, ou seja, voltarmos à nossa velha vida, não valorizarmos o que Cristo fez na cruz, para nós não há expectativa de salvação, mas há expectativa do fogo da eternidade. E há uma terceira classe que ainda pode ir morar lá. Pergunta para mim, qual, pastor? A terceira classe são aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Aqueles que, por algum motivo, se desviaram, se afastaram. Aí você pode ter todos os motivos do mundo. Você pode dizer, pastor, eu me afastei porque eu me decepcionei com a igreja. Eu me afastei porque eu me decepcionei com o pastor. Outro dia um irmão veio falar para mim, é porque eu saí da tal igreja por causa do pastor, não sei o que. Eu falei, irmão, eu não posso falar mal da classe. Me conta direitinho essa história. Porque eu sou pastor. Você acha que nós somos perfeitos? Você acha que você vai encontrar um pastor perfeito? Você acha que você vai encontrar uma igreja perfeita? Você não vai encontrar. Porque aonde tem homens tem defeitos. O que você tem que ver é o caráter, óbvio. Você tem que ir pelos frutos, você conhece? Pelos frutos você conhece a árvore, óbvio que você tem que ir para um lugar onde você conhece a índole do pastor, o caráter, o que está acontecendo ali, para você não se colocar debaixo de uma maldição. Deus dá um discernimento para você. Só que você não espere perfeição, porque se você vier aqui me visitar, você vai falar, ai, nossa, esse pastor é uma bênção. Mas se você andar comigo, você vai ver que eu não sou tão bênção assim, como você espera que eu seja. Você quer saber se eu sou bênção ou não? Pergunta para minha esposa. Não fale nada. Ela convive comigo, ela trabalha comigo, né? Ela 24 horas olha para minha cara. Misericórdia. Ela é a pessoa principal para falar. Como contar na história de um pastor, que ele chegou em casa depois de um culto, e as coisas dele já estavam todas, as malas dele estavam todas feitas, todas as coisas dele que ele gostava estavam todas empacotadas, e ele disse assim, o que foi, mulher, você endoidou? Não, vou levar sua coisa tudo para a igreja, nós vamos mudar para lá. Por quê? Porque como eu gostaria que você fosse na igreja, como se fosse aqui em casa, o que você é lá na igreja. E às vezes na igreja é muito fácil a gente ser santo. Na igreja é muito fácil a gente dar glória a Deus, a gente ser gospel. Mas a gente mostra quem verdadeiramente a gente é quando as luzes da igreja se apagam. Quando o louvor cessa, quando o pastor termina a palavra, quando o segurança, vai a última pessoa embora, o segurança tranca a porta da igreja e vai embora. É ali que nós temos a grande responsabilidade de sermos verdadeiros, de sermos cristãos e de sermos igreja. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas criaram um Deus para elas que faz tudo o que elas querem, na hora que elas querem e do jeito que elas querem, e que esse Deus que elas criaram tem que aceitar elas como elas são. Elas não querem transformação, elas não querem mudança, elas não querem aprender com Deus, não são humildes o suficiente para aprender com Deus e para se arrependerem dos seus pecados. E tem muita gente aí fora, inclusive também dentro das igrejas, que o seu nome já estão sendo apagados do livro da vida, sem perceberem. E há uma classe, uma lista de pessoas que já estão quase lá. Eu não vou falar para você abrir para não demorar, mas olha só, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22, 15. E ficarão de fora os cães,
os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. E a pergunta então que você me faz é: pastor, quem vai se salvar? Porque cada um de nós já deve ter cometido algum pecado que está escrito aqui. Nós já fizemos parte da classe, da classe que estão selecionadas aqui para morarem no lago de fogo. A diferença é que, apesar de termos cometido em algum momento da nossa vida algum desses pecados, em nós, depois que conhecemos a Cristo, começamos a renunciar essas coisas. Começamos a não praticá-las mais, e por mais que às vezes tropeçamos, nos levantamos, pedimos perdão, buscamos a libertação, e não queremos mais cair nos mesmos. Agora, aqueles que estão insistindo no pecado, aqueles que insistem em fazer feitiçaria, aqueles que insistem em idolatrar, em colocar Deus numa prateleira e dobrar o seu joelho a um Deus que é colocado numa prateleira, já é uma burrice isso. Como que eu me ajoelho em um Deus que eu carrego Ele na mão, porque na verdade o meu Deus, eu não posso carregar Ele na mão, é Ele que me carrega no colo. Aqueles que insistem em ser homicidas, em matar, hoje nós vemos quantas mortes, quantos jornais que você assiste, todo dia tem morte. Aqueles que insistem em adulterar e não serem fiéis nos seus matrimônios, adúlteros, estão na lista daqueles que vão para o lago de fogo e enxofre. E é pior ainda, debaixo, pastor, mas a gente está no tempo da graça. É pior ainda, porque no tempo da graça Jesus falou, para um homem adulterar com uma mulher, ele não precisa deitar com ela, é só ele pensar, é só ele imaginar que ele já adulterou. Ficarão de fora os devassos, ficarão de fora os bêbados. Para de beber, irmão, enquanto é tempo. E aqueles que mentem. A mentira também está incluída, aliás, a mentira é um dos piores pecados que tem, porque em João 8,44 diz que o diabo é o pai da... Quem poderá se salvar? Diria o nosso amigo Chapolin, quem poderá nos defender? Se cada um de nós já cometemos alguma falha. O que eu entendo com isso então é que as nossas preocupações, elas estão muito superficiais. Pastor, eu vim aqui porque eu preciso ganhar mais dinheiro. Pastor, eu vim aqui porque olha, faz tempo que eu não compro roupa, Deus me abençoou para eu comprar roupa. Pastor, eu vim aqui porque, sabe, faz tempo que eu não dou uma viajada, eu queria tanto viajar. Talvez você vai fazer a sua última viagem. A última viagem que nós vamos fazer vai ser ou para a eternidade ou para o inferno. E alguém está tentando brincar com Deus. Quanta gente está brincando com Deus? Quanta gente está brincando com a igreja e dizendo assim, não, eu vou me converter lá no fim da vida, porque lá na Bíblia fala que teve um ladrão que no último dia da sua vida, que se chamava Dimas, no último dia da sua vida, ele disse assim, ele olhou para o lado e falou, Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Sim ou não? Então eu vou, no último, eu já sei, eu vou fazer tudo isso que a Bíblia condena, aí no último dia da minha vida eu falo, Jesus, igual Dimas, lembra-te de mim. Só que isso também é falta de conhecimento da palavra. Isso também é falta de sabedoria, porque Dimas só teve aquela oportunidade. Dimas não teve aquela oportunidade durante a sua vida, nos dias em que ele fez loucuras, no dia em que ele fez aquilo que todo mundo estava contra ele, nos dias em que ele cometeu todos os roubos que ele cometeu, realmente ele não tinha tido a oportunidade. Mas quando ele, naquele momento que ele estava na cruz, do lado de Jesus, sofrendo, ele percebeu, diga, ele percebeu, que após ele fechar os olhos, alguma coisa, para algum lugar ele iria. E ele se preocupa em dizer para Jesus, porque ele reconhece que mesmo Jesus estando na cruz, Jesus estava ali, mas não tinha cometido nenhum pecado, diga, nenhum pecado. E ele diz para Jesus, hoje Senhor, eu sei que depois que eu fechar os meus olhos, já tem gente me esperando, e eu quero que sejam os anjos, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim.
E Jesus olha para ele e diz: se aproveitou a oportunidade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele aproveitou a oportunidade, a única que ele teve. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Hoje você está na igreja, não é para ter uma religião, não é para se sentar e cumprir uma doutrina. Você está aqui cuidando da sua vida espiritual, se preocupando com a sua vida espiritual e principalmente se preocupando com a sua salvação e com a salvação da sua família. É muito mais do que ter uma religião, do que ter uma igreja, é ter o pós garantido. É ter a certeza que eu vou me encontrar com Jesus. Quem tem essa certeza que vai se encontrar com Jesus? Dimas poderia ter sentido vergonha naquela hora. Nenhum momento em que nós somos apresentados para Jesus é fácil da gente escolher Jesus. Sempre a gente tem que renunciar a alguma coisa. Sempre eu tenho que dizer não para alguém. Muitas vezes eu vou perder amigos. Muitas vezes eu vou perder relacionamentos. Muitas vezes eu vou perder dinheiro. Muitas vezes eu vou chegar no fundo do poço. Mas se é para ser salvo, glória a Deus. Melhor do que viver uma vida regalada, como a parábola que Jesus contou do rico e Lázaro, o mendigo que dormia na porta do rico, que se chamava Lázaro, e todo dia o rico saía para suas demandas administrativas, para administrar os bens que possuía, os patrimônios que possuía, e o mendigo doente não podia nem levantar e pedir esmola para o rico, e o rico fingia que nem ouvia. Chegou a morte do mendigo, o mendigo morre, e a palavra fala que anjos vêm recolher o espírito dele e leva ele para o seio de Abraão. Abraão representa o início de tudo, o povo escolhido de Deus. Abraão, ele representa o centro do céu. Em Cristo somos salvos, mas somos descendência de Abraão através de Jesus Cristo. E quando o mendigo morre, os anjos levam ele para o seio de Abraão. E logo em seguida morre o rico. E a Bíblia não descreve, do mendigo fala, e os anjos o buscaram. Mas a Bíblia descreve, e morre o rico. E não fala quem o buscou, fala onde ele apareceu. Ele aparece num lugar chamado Hades. Diga assim para mim, o que é Hades? Hades significa porta do inferno, espiritualmente falando, não o significado da palavra, mas no contexto espiritual, Hades não é o inferno ainda, é a porta. Por isso que a garganta é a porta que leva o alimento ao estômago. O Hades é aquela porta que leva os pecadores ao inferno, se eles não se arrependerem. E lá, quando o rico chega lá, Deus permite a visão dele se abrir, e ele vê do outro lado o mendigo. Mendigo que estava na porta dele todo dia, que ele passava direto. Agora ele olha e vê o mendigo lá no seio de Abraão, lá no paraíso, lá no céu. E ele diz assim, por favor, alguém permite que eu vá lá, ou que ele venha aqui e traga um pouquinho de água, só para molhar minha língua, porque eu estou em profundo tormento. E aí a voz diz assim para ele, não dá. Há um abismo agora que separa o céu do Hades. É distante, tem um abismo, tem um buraco. Ninguém que está lá passa para cá, e ninguém está aqui passa para lá. Ele fica desesperado e ele diz assim, então por favor, permita que eu vá lá na terra, porque eu tenho 5 irmãos, e se eu disser para eles que existe o inferno, com certeza eles não vão vir para cá. E a voz diz para ele, os seus irmãos ouçam os profetas que estão lá embaixo, porque mesmo que você descer, eles não crerão. Eles escutem a palavra e creiam. Trabalhamos para ter um futuro, trabalhamos para ter um presente, mas na verdade
Que legado nós queremos deixar? Que herança que nós queremos deixar para as próximas gerações? O que os nossos filhos viverão depende do que nós estamos semeando hoje na vida deles, espiritualmente. E venho dizer também para vocês que há muito trabalho a se fazer. Diga assim: há muito trabalho então. Hoje eu percebo então o porquê eu estou aqui. A pior coisa que tem é quando uma pessoa, ela está em um lugar e ela está viajando na maionese, ela não está sabendo o que está acontecendo, ela não sabe onde ela está e para onde ela quer ir. Se situa, olha para quem está do seu lado e fala: se situa. Amém? Se situa, há uma grande colheita a ser feita. Tem muita gente que no dia de hoje já foi engolida pelo diabo. Tem muita gente que no dia de hoje não teve a oportunidade de ouvir uma palavra, já morreu. Tem muita gente até da sua família que está com a sua salvação assim arriscada. Talvez você está oscilando. Estamos vivendo baseados em nossos próprios egoísmos. Criamos um mundo gospel, aonde idolatramos, fazemos deuses, fazemos os artistas gospel como deuses. As músicas agora, elas na verdade, elas não têm mais a função de salvar, de evangelizar, mas somente de entretenimento. As pessoas acham que a igreja é um shopping, a igreja é um clube, a igreja é um lugar para me desestressar, é um lugar para eu aliviar as demandas. Não, a igreja é um lugar onde encontrei Jesus, a igreja é um lugar da minha salvação. Esse é o lugar que eu quero estar por todos os dias da minha vida. Há uma grande colheita a ser feita. E Deus te trouxe aqui hoje, porque o Senhor está falando: é tempo de colheita. É tempo de você pegar o seu ministério e tratar ele. Quem trabalha na obra, é tempo de você falar: é tempo de colheita. Eu estou cuidando da minha vida, para onde eu quero ir. Quantas pessoas que não ouviram falar e depende de eu falar, não é o pastor. Tem pessoas que você conhece que eu não conheço e que você vai ter que falar para elas o que elas pensam do futuro delas, para onde elas irão. E aí: ah, pastor, mas e se eu falar e ela não ouvir? O problema é delas, a sua responsabilidade é falar. Se elas não ouvirem, você já se isentou da responsabilidade. Mas o que nós temos que fazer é abrir a nossa boca, porque se nós não abrirmos a nossa boca, o sangue dessas pessoas ficará nas nossas mãos. Não adianta depois procurar a pessoa lá no céu e não achar e falar: ai Deus, por que o Senhor não trouxe? Por que você não falou? Eu sempre tive essa preocupação comigo. Eu sempre tive a preocupação em fazer a pessoa confessar Jesus como Senhor e Salvador, porque eu sei que se ela não confessar Jesus como Senhor e Salvador, ela não crê que Jesus ressuscitou dos mortos, e ela não for batizada, ela não vai ser salva. E aí tem gente na igreja que ainda não é batizado e fica enrolando. O que você está esperando? Você está esperando Jesus voltar? Você está esperando não dar mais tempo? A colheita é agora. João 4, versículo 35. Vocês dizem que a colheita ainda vai demorar 4 meses. Eu vos digo que a colheita é agora. Essa cadeira vazia do teu lado poderia estar sendo ocupada por alguém que você conhece. Às vezes tem vidas que elas já estão tão arrebentadas que elas só precisam de uma palavra. Elas não querem dinheiro, elas não querem nada, elas só querem uma palavra. E você é o instrumento que Deus vai usar para dar essa palavra. E a palavra vai se encaixar. E a Bíblia fala: feliz é aquele que salvar uma alma. Jamais o seu nome será apagado do livro da vida. Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus.
Todos os dias alguém morre sem saber para onde vai. Todos os dias há um banquete no inferno, regado a uísque, drogas, vícios, prostituição, incredulidade, idolatria, feitiçarias. Todos os dias o diabo se alimenta de uma vida. E tem vidas que nesse exato momento estão nas amígdalas de Satanás. Falta pouco para Satanás engoli-las. Mas hoje Deus me deu uma visão, como se fosse uma mãe que vê uma filha engasgar e dá um tapa nas costas, e ela cospe aquilo que iria matá-la. E Deus falou para mim que hoje, através dessa palavra, se nós crermos, Ele vai dar um tapão nas costas do diabo, e o diabo vai ter que cuspir para fora as vidas que ele estava engolindo. Aleluia! Se você está pensando em desistir, você está quase sendo engolido pelo diabo, não desista. Se você estava pensando em largar, não largue. Você está quase sendo engolido pelo diabo, não largue. Se você estava muitas vezes pensando em se afastar de Jesus, anátema, não faça isso. Não faça isso. Você está assinando para o diabo te engolir. Não faça isso. Pastor, mas eu estou desanimado na minha vida espiritual. Se vira. Se vira. Levanta e anda. Não é isso que Jesus falava para os paralíticos? O paralítico vinha, aí eu não consigo andar. Toma o teu leito e anda. O mais difícil ele já fez. Como tem gente que fala, pastor, eu não consigo parar de fumar. Eu pergunto, eu não estou criticando quem fuma não, porque eu sei que às vezes a pessoa tem um organismo, ela fuma desde cedo e muitas vezes é difícil largar. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, às vezes falta um pouco de decisão na nossa vida. Porque o que é mais difícil? Carregar uma cruz, apanhar, quase ser assim, amassado. Ou amassar um cigarro? O que é mais difícil? O que é mais difícil? Amassar um cigarro ou ser amassado numa cruz? Mas Ele decidiu ir para a cruz por você. E por que você não pode largar um cigarro por Ele? Ele decidiu ir para a cruz por você. Mas por que você não pode largar de beber por Ele? Na verdade o benefício vai ser todo seu. Você que vai ter mais vida, você que vai ter mais longevidade, você que vai envergonhar Satanás, porque todas as vezes que eu peco Satanás, o urso se alimenta da carne, e o grande desafio de quem serve a Deus e dos cristãos é dizer não para a sua carne. Não deixa, não alimente, não seja café da manhã de urso, não seja almoço de urso, não seja jantar de urso. Acorde pensando na sua salvação. Coma pensando na sua salvação. Durma pensando na sua salvação. Porque uma coisa eu posso dizer para vocês: Jesus já levantou do trono. Eu vou repetir que vocês entenderam. Jesus já ficou de pé no trono. Pastor, por que Ele não deu o passo em direção em vir agora nos buscar? Porque a misericórdia de Deus é tão grande, que se Jesus voltasse hoje, muita gente ficaria para trás. Apocalipse 22, versículo 11 e 12, para terminar. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem achou 12, leia agora. Eis que venho cedo, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Em Israel tem uma festa chamada Shavuot. Essa festa é a festa da colheita. É uma festa que é comemorada depois da Páscoa, lá em Israel. É uma festa que eles se lembram
que eles moraram em cabanas no deserto, quando Deus os tirou da escravidão do Egito. Ela se chama Festa das Colheitas porque os israelitas, eles trabalham o ano inteiro, das 6 às 11, eles trabalham muito, das 6 às 11 da noite. Só que quando chega a época da festa da colheita, a trombeta toca e eles vão todos adorar a Deus no templo, para agradecer a Deus pela colheita que tiveram, pela chuva que Deus deu, pelo solo que foi fértil, e vão com primícias para honrar ao Senhor, com as suas primícias em agradecimento. O interessante é que essa festa é uma simbologia do arrebatamento, porque nesse momento a colheita está acontecendo. Quem trabalha na obra trabalha muito, quem prega, quem é pregador, igual eu, que não é pregador de roupa, mas é pregador da palavra, trabalha, prega de manhã, prega à noite, prega de quarta, ainda trabalha de dia para não ser peso para a obra de Deus. É muito trabalho. Porém vai chegar um dia em que a trombeta vai tocar, e quando a trombeta tocar, o que foi colhido, o que não foi colhido, fica para trás. Não há mais tempo para nada. E aí nós subimos para adorar a Deus no templo. É isso que vai acontecer com a igreja de Jesus Cristo. Por enquanto ainda é tempo da colheita. Por enquanto ainda tem frutos para colher. Por enquanto ainda Deus aguarda frutificar cada árvore. Mas chegará o dia em que a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, todo mundo larga o que está fazendo. Quem aceitou, aceitou. Quem se batizou, se batizou. Quem veio no culto, veio no culto. Quem deixou para depois, vai ficar para trás. Curva a sua cabeça. Eu falei para vocês que para mim tem sido muito difícil fazer esse tipo de palavra. Eu não fui ensinado assim. Eu estava me preparando muito pouco para a eternidade. Mas graças a Deus que Deus tem aberto a minha visão agora. E eu poderia pregar uma palavra muito mais fácil, vocês iam aplaudir muito mais, vocês iam dar muito mais glória a Deus do que deram hoje. Para mim seria ótimo, um feedback maravilhoso, porque do altar eu ia falar, nossa, a minha palavra foi demais. Só que graças a Deus que eu não quero pregar mais as minhas palavras, eu quero pregar as palavras que saem da boca de Deus. E hoje o que está acontecendo aqui é muito sério. Jesus está abrindo uma porta de salvação. Você que já está na presença de Deus, se mantenha. Aqueles que estão afastados, o teu nome, você é um sério candidato para o teu nome ser apagado do livro da vida. Aqueles que se sentem longe de Deus, estão na garganta de Satanás, na garganta do diabo. Hoje, Jesus está pondo a mão na garganta e quer te tirar. Só que não depende de Deus te tirar, depende de você querer sair daí, de onde você está. Se essa palavra entrou no seu coração, feche os seus olhos. Se essa palavra entrou no seu coração, e você deseja hoje se reconciliar com Jesus, se você fala, pastor, eu não quero que o meu nome seja apagado do livro da vida, e se eu não tenho o meu nome escrito, eu quero ter certeza que ele vai estar escrito. Quem gostaria de ter essa certeza e não tem, e fala, hoje eu quero, pastor, eu quero ter a certeza? Levanta a mão, eu quero ver a sua mão. Quem hoje deseja fazer uma aliança com Deus? Tem alguém aqui? Tem alguém que hoje fala, não, eu quero entregar minha vida para Jesus, chega de sofrer. Você está no inferno, a sua vida é um inferno. Deus me fala aqui, a sua vida, você está prestes hoje mesmo, você pensou em dar um fim em tudo. É sério o negócio. Só que eu pergunto para você, vai valer a pena? Não é melhor você deixar Deus reinar? Não é melhor você abrir o seu coração? Não é melhor você escrever uma nova história? Pastor, eu não estou com força para isso, deixa Deus fazer. O seu papel é só levantar sua mão e falar, eu quero. Quem aqui deseja? Levanta a mão, fala, eu quero. Só dá um sinal para eu ver que eu vou orar por você. Tem alguém que nos visita? Alguém? Deus te abençoe, meu irmão, vi a sua mão. Em nome de Jesus. Tem mais alguém que hoje deseja estar afastado, quer voltar afastada, se decepcionou espiritualmente,
se decepcionou muitas vezes até com líderes, e hoje você quer fazer uma reconciliação com Deus, levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Deus te abençoe. Quem mais? Quem mais? Amém. Estou vendo a sua mão também. Amém. Estou vendo a sua mão ali. Glória a Deus. Aleluia. Oh meu Deus. Vocês que levantaram a mão, todo mundo está de cabeça baixa. Eu quero que quem levantou a mão, fique de pé no seu lugar. Só quem levantou a mão. Pode ficar. Não é vergonha nenhuma. Pode ficar. Você que levantou a mão, você que e hoje quer ter a certeza que o teu nome vai estar escrito no livro. Pode ficar de pé, meu irmão. Você que levantou, pode ficar, eu vou orar por você. Quem mais? O irmão que está com a mão no coração também? Aqui? Que veio visitar? Pode ficar de pé também, eu vou orar por você. Pode ficar de pé, eu vou orar por você. A igreja de olhos fechados, irmão, vocês são intercessores. Você que está de pé, põe a mão no coração. Queridos, está tendo festa nos céus nessa noite. Você que está de pé, eu quero que um oficial vá do lado, quem é mulher vai do lado ali e ore junto. Quem é homem vai ali. Dimar, vai ali para mim. Dimar, vai ali para mim e ora junto ali com o rapaz. Amém? Ou Rony, em nome de Jesus. Aqui também um outro aqui, ó, no meio. Amém? Agora você que está aí do lado dessa pessoa que trabalha aqui na igreja, você vai orar igual eu vou orar e a pessoa vai repetir. Amém? Amém? Quem entendeu, levanta a mão. Então fala assim comigo aí, junto com essa pessoa. Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi essa palavra. Ela entrou no meu coração. E eu te peço, entra no meu coração. Limpa a minha vida. Senhor, eu cansei de andar sozinho. Hoje, eu seguro na tua mão. Não deixa, Senhor, o diabo me engolir. Não deixa, Senhor, aquilo que é externo me distrair, mas que eu possa focar na minha vida espiritual, que eu possa te ver, Senhor. Eu não quero ter uma religião, mas eu quero ter um Deus vivo, que fala comigo, que mostra o propósito da minha vida. Mostra, Senhor, o propósito da minha existência, porque eu estou cansado. Mas hoje eu creio que o Senhor preparou essa noite para me salvar, e eu aproveito essa oportunidade. Escreve o meu nome no teu livro, o livro da vida, e que de lá não saia nunca mais. E hoje ainda, se eu estava afastado, eu volto para os teus caminhos, para nunca mais sair. Em nome de Jesus, agora ore por eles. Senhor, nós oramos por estas vidas que hoje fizeram um pacto de aliança contigo, hoje confessaram o teu nome, querem que o Senhor reine, que o Senhor seja o único Senhor delas, e eu declaro, diabo, estas vidas você não toca mais, elas pertencem ao Senhor Jesus, e a partir de hoje a vida delas vai mudar. Hoje o Senhor troca as vestes dessas pessoas, e eu profetizo, vai mudar da água para o vinho, e haverá grandes testemunhos na vida dela, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor toda a igreja. Todos de pé agora, todos de pé. Dá um abraço aí dessa pessoa, você que orou com ela, dá um abraço nela. Amém? Depois nós vamos anotar o nome delas, nós vamos mandar uma carta para elas. A partir de hoje, você que fez essa oração, olha aqui para mim, vocês que estão aqui fizeram essa oração hoje. Hoje a vida de vocês vai mudar. Amém? Hoje Jesus Cristo entrou na vida de vocês. Se você estava afastado, você se reconciliou com o Senhor, e a tua vida a partir de hoje não vai ser mais a mesma. Olha, Deus falou comigo aqui, ó, e se eu não sou profeta não se cumpre, mas se eu sou, se cumpre. A vida de vocês vai mudar da água para o vinho. Aleluia. Toda a igreja com as mãos levantadas. Só tu és santo, Senhor. Você que estava aí tão preocupado, Deus está falando assim para você. Você está tão preocupado com o seu cotidiano, eu tenho coisas tão superiores para a tua vida. Deixa, você está sendo distraído hoje. Cai na real. Desperta para o teu chamado. Desperta. Desperta. Desperta, porque há um plano maior e melhor para a tua vida.
Aleluia. Oh, aleluia. Levante as mãos, meu Deus. Toda a igreja agora orando. Toda a igreja agora orando, intercedendo e clamando. Toda a igreja agora orando. Vem, Santo Espírito, e derrama da tua glória neste lugar, Pai. Você que está aí e acha que o teu nome está escrito no livro da vida e tem certeza disso, mantém. Fala: Deus, me ajuda a manter o meu nome escrito, Senhor. Meu Deus, me ajuda a falar para minha família. Eu não quero que ninguém fique de fora. Ore pelas pessoas da tua família que ainda não conhecem. Vai, queridos. Cadê as intercessoras? Cadê as diaconisas? Cadê aquelas que clamam diante do altar? Eis que venho sem demora, e o meu galardão já está na mão, para dar a cada um segundo as suas obras. Vai ter um dia